Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Autoridade. E nesse podcast aqui, você sabe, a gente conversa com quem tem a caneta na mão e toma decisões importantes que acabam afetando as nossas vidas. E hoje eu estou aqui com Paulo Rogério de Toledo, presidente da Libre, que é a Liga Independente de Bares, Restaurantes e Eventos Noturnos. E a gente vai bater um papo aqui e entender como é que a Libre atua, qual é a atuação do Paulo diante da Libre. Seja bem-vindo, Paulo. Obrigado, Felipe. Obrigado, lisonjeado pelo convite. Espero que seja um papo agradável e bem esclarecedor a respeito da nossa atuação. Bora, vamos para cima. Ô, Paulo, conta para mim um pouquinho. Você é cuiabano? Como é que é a sua história? Eu sou cuiabano de coração. De coração. Eu sou paulista de nascimento, nasci em São Paulo, capital. Aos 8 anos de idade, meus pais eram diretores de uma empresa. Eles foram transferidos para Cuiabá no ano de 1989, eu sou de 1982. E final do ano de 89 para início dos anos 90, nossa família se mudou para cá, para o estado de Mato Grosso, como muitas pessoas que vêm do sul e do sudeste, para seguir a vida, empreender. Desbravar esse estado mundão, e graças a Deus nunca mais foi embora. Quantos anos? Foi que ano mesmo? Ano de 1990, entre 89 e 90. Então, você tinha que idade? 8 anos de idade quando vim pra cá. Hoje eu tô com 43. Mais de 5 terços da minha vida eu já estou no estado de Mato Grosso. E pretendo, se Deus assim permitir, virar de cruz. De cruz, de chapa não dá, né? Mas de cruz dá, né? De chapa eu não sou, mas sou de cruz. Tenho a minha chapa já, né? Que fui já agraciado com e muito honrado a homenagem também, né? de título de cidadão cuiabano. Bacana. Mas não de nascimento. Uhum. Paulo, me conta agora como é que funciona a Libre. Felipe, a Libre ela tem uma característica muito peculiar. A Libre ela é uma liga independente de bares e restaurantes e eventos noturnos que foi criada em meados dos anos 2020, muito por conta do advento da pandemia. A pandemia ela foi um evento catastrófico que teve atingiu de forma diretamente vários setores da economia, como todos sabem, mas principalmente os setores de entretenimento, que eram considerados setores de menos relevância e importância para a sociedade. Eu acho que o setor que mais sofreu com a pandemia talvez tenha sido esse. Com certeza, foi o setor que fechou primeiro e abriu por último. Nossa. Voltou por último. Então, assim, nós sentimos naquele período o descaso por parte do poder público, não tanto por questões... a gente costuma dizer que eles não fizeram isso de causa pensada. Foi mais pelo desespero do momento. Mesmo, né? Não conheciam a situação que estava acontecendo. Ninguém conhecia, né? Exatamente. Então, quando acontece esse tipo de situação, tomam-se medidas extremas, sem os devidos cuidados e as devidas deliberações públicas que deveriam ter sido tomadas, ouvindo sim, as partes científicas e as partes econômicas, para entrar em consenso comum. E esse setor foi um setor impactado diretamente. E a Libre nasceu ali? E a Libre nasceu ali. A Libre ela nasceu de uma necessidade do setor em fazer naquele momento, um enfrentamento a políticas públicas restritivas que foram instituídas pelo poder público, tanto em âmbito federal quanto em âmbito estadual e municipal. E é bom que a gente deixe isso bem claro, que essas três partições de poderes, porque cada um foi para um lado. A União falava uma coisa, o estado de Mato Grosso falava outra coisa, e o município de Mato Grosso, ou de Cuiabá, falava outra língua. E quando surgiu todas essas situações... E cada município, né? São 142 hoje, né? Cada município... Exatamente. Cada município tinha a sua... de acordo com a sua ideologia política, eles foram tomando as suas medidas de enfrentamento. E essas medidas de enfrentamento, principalmente em Cuiabá, elas tiveram um impacto muito grande no setor. Considerando que 40% dos empreendimentos de bares, restaurantes e eventos funcionavam em período noturno, funcionavam com o consumo e comercialização presencial de bebida alcoólica, com aglomeração de pessoas,
Então, foi diretamente Muito impactado. E considerando que esses 40% de empreendimentos equivalem a 70% do faturamento do segmento, então mostra o tamanho da relevância dessas empresas. Se você considera hoje o segmento como um todo, 70% da mão de obra empregada no segmento, ela está ligada a essas empresas que atuam no período noturno ou com eventos especificamente. Então, assim, diretamente impactadas. E ali naquele momento surgiu um contraponto do setor privado ao que estava sendo adotado pela iniciativa do poder público. E foi um momento de grande desafio para o setor, porque eram por questões econômicas, questões sanitárias que estavam tendo impacto direto na vida das pessoas, né? Muitas pessoas vindo a óbito, inclusive. Então a gente tinha que encontrar um contraponto para equilibrar essa relação, né? A relação poder público e poder privado, que é uma relação por si só conturbada, né? Então a gente teve essa necessidade de criar algo. Já existia uma entidade que defendia o setor, os interesses do setor, que representava o setor, que era a Abrazel, mas a Abrazel ela tinha uma visão mais macro da situação, que era a visão em relação ao todo. E como a maior parte do setor é uma parte que ela atua mais com a alimentação, então a Abrazel ela acabou tentando equilibrar, delimitando horários, a discussão junto ao poder público, para que pudesse manter o horário de atendimento e de funcionamento dessas empresas até as 19 horas. E foi quando a Libre foi criada. Por quê? Porque o setor de bares e restaurantes noturno ficou desguarnecido, não foi contemplado. E não só com essa questão relacionada a horários, mas com questão relacionada a funcionamento, porque grande parte delas funcionava de forma física, presencial, enquanto as outras empresas do segmento que funcionavam no outro período com esse segmento alimentício, ela conseguia trabalhar de forma híbrida, com entregas, com aplicativos de consumo, que não presencialmente. Então, houve essa necessidade de a gente se movimentar, e a iniciativa privada ela tem essa característica, né, de se multar, se essa é a palavra a ser utilizada, e se adaptar ao setor, né? Se adaptar às dificuldades. O brasileiro ele já tem essa característica por si próprio. Sim. E o empreendedor ele ainda exerce muito mais essa característica de se adaptar às dificuldades, né? A gente quase não passa por crises, né? Por mudanças. Né? Como diria um meu sócio no escritório, isso só acontece lá na Dinamarca. Na Dinamarca parece que houve uma crise. Eu tive logo que eu falei aqui o nome, né? Liga Independente, me nasceu essa dúvida. Então essa Liga Independente, esse termo Liga Independente, justamente porque naquele momento ali, vocês sentiram que os bares e restaurantes noturnos não estavam sendo contemplados? Os bares, restaurantes e os eventos. Porque muitas das empresas que trabalhavam a função principal de bares e restaurantes também realizam eventos. E muitos empresários desse setor também fazem parte do setor de eventos. Inclusive, hoje, o nosso vice-presidente é o Carlos Eduardo Meoli, o Cadu Meoli, proprietário do Ditado Popular, e o Elson Ramos, que é um dos proprietários também do Ditado Popular, proprietário da Musiva, proprietário da Ditado Produções, que é o principal organizador de eventos no estado de Mato Grosso. Então, foram setores que ficaram desassistidos naquele momento, e trazendo um impacto gigantesco para a manutenção dos empregos formais que ali eram mantidos, né? Tiveram que realmente tirar dinheiro do bolso. Isso, quem tinha dinheiro no bolso, né? Porque tem muita gente que apenas sobrevive, né? Exatamente. Dilapidar patrimônio para manter o que dava para manter, e tivemos um número gigantesco de empresas que
encerraram suas atividades. No Brasil... E não são só empresas, né? Porque a empresa é só um CNPJ, né? Mas por trás tem vários CPFs, né? De funcionários, tem família, tem filhos que estudam em escolas, né? É uma cadeia muito grande. É uma cadeia muito grande. E quando nós falamos da cadeia do setor de bares, restaurantes e eventos, nós estamos falando cadeias que envolvem desde a agricultura, a indústria, ao comércio, ao setor financeiro, ao setor de serviços. Ela não é uma cadeia terminativa, ela é uma cadeia multi-econômica. E quando nós falamos disso, é importante ser citado isso, porque ela atinge diretamente outros setores da economia que dependem dessa vazão para o consumo. Porque toda arrecadação ela está no consumo. Aqui no estado de Mato Grosso, principalmente, o setor da economia que mais arrecada é o que tem os menores índices de benefícios vindo do poder público, que é o setor do comércio e de serviços. Então, o setor de comércio e de serviços, hoje ele é responsável por 68% da arrecadação tributária no estado de Mato Grosso. E veja que ele só tem, se considerarmos os números de renúncia fiscal do estado, os benefícios fiscais que são concedidos para fortalecer as cadeias econômicas do estado, ele é o setor que tem um percentual menor nesses benefícios, que remontam somente a 22% do que é renunciado. E ele é responsável por 70% da arrecadação. O comércio sustenta a máquina e tem a menores contrapartidas por parte do poder público. Faz parte. O consumo realmente é onde está, a ponta é onde se arrecada. Então, há essa necessidade de ter um cuidado com o consumo, porque se você mata o consumo, é a mesma coisa que você está matando a vaca. Exato. Você está matando a vaca que produz o leite. Cara, vamos falar um pouquinho. Eu sempre ouvi dizer que Cuiabá é uma cidade muito calorosa, que o consumo de cerveja aqui é muito alto, que a gente sempre ouviu, né, esse mito. Não sei se você já ouviu isso aí também, que Cuiabá... A verdade é que isso que Cuiabá era uma das melhores noites do Brasil. Isso não é um mito, é algo comprovado através de pesquisas científicas. É isso que eu queria entender. Vamos falar um pouquinho sobre a noite cuiabana, então. Me conta aí alguns números, como é que vocês avaliam, mensuram isso? Percentualmente falando... isso aí são dados estatísticos que foram levantados pela Abrazel, inclusive, e pela Associação Brasileira de Produtores de Cervejas, as cervejarias. Eles têm uma associação específica. Cuiabá é a segunda cidade do país com maior consumo per capita desse produto de cerveja. Caramba! Segunda cidade do país. Qual que é a primeira? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, né? Também. Que tem uma característica turística, né? Cuiabá não tem uma característica. A galera vai para lá para tomar mesmo, né? Exatamente. E isso mostra de forma muito clara o impacto desse segmento na economia. Considerando que o estado do Rio de Janeiro, ele é o estado que tem o maior número de pessoas que visitam para turismo privado, não relacionado a setores de economia, e sim turismo de lazer do mundo. Do mundo? O estado do Rio de Janeiro, no mundo, é o estado que tem o maior número de turistas recebendo no mundo. A cidade do Rio de Janeiro está entre as 10 do mundo que mais recebe turistas. Caramba, então, assim, é um estado com essa vocação. Ele recebe mais que o triplo da sua população por ano em turistas. Meu o estado do Rio de Janeiro recebe mais de 30 milhões de turistas por ano. E Cuiabá está ali rivalizando no consumo. Percentualmente claro, falando, lógico. Per capita, a cada 100 pessoas, gente, que fica muito claro. Tem os números de quantidade, por exemplo? Per capita? Eu não tenho esse número de cabeça agora, mas é um número relativamente grande e a gente ajuda bastante com isso. Mas eu não tenho esse número de cabeça agora, até numa próxima oportunidade prometo lhe trazer. Então, quando a gente pega um estado que está rivalizando, e obviamente que isso traz alguns desdobramentos, existem muitas políticas públicas, principalmente relacionadas à área da saúde, que criticam esse tipo de posição, consideram isso uma posição não honrosa por conta de consumo de bebida alcoólica. Mas quando nós consideramos toda a cadeia econômica,
Isso está demonstrando que nós temos uma viabilidade econômica financeira em várias áreas da economia, porque isso está diretamente ligado à capacidade de consumo dessas pessoas, ao ganho financeiro que elas têm para investimento. Porque Cuiabá não somente tem esse consumo por conta da vocação das pessoas aqui em consumir bebida alcoólica, mas sim as pessoas aqui têm condições de fazer esse consumo. Entendi. Então, elas, obviamente, se você estivesse no Maranhão, que é uma das rendas per capita mais baixas do país, condições financeiras, eles também provavelmente estariam concorrendo Sim. com a gente nesse consumo, porque são produtos com uma margem agregada alta, com um MVA de uma bebida alcoólica chega a 63% quando ele é tributado lá na indústria. A indústria, ela é tributada no início da cadeia e o percentual de valor agregado que eles projetam para aquele produto é de 63%. Então você veja que é um produto que tem uma tributação alta, é um produto que tem um valor agregado alto, que nem todo mundo consegue consumir. Sim. Isso nós estamos falando só em cerveja, sem considerar vinhos, espumantes, bebidas destiladas, Whisky, vodka, gin, vinhos, que fomentam toda essa cadeia. Considerando que tem uma cadeia produtiva para bebida alcoólica, tem uma cadeia produtiva para alimentação, tem uma cadeia produtiva para equipamentos de som, iluminação, matéria-prima e cadeia produtiva para mobiliário, mesa, tudo, né? Linha branca, que é o que nós chamamos na indústria, que são geladeiras, freezers, ar-condicionado, câmaras frias. Olha o tamanho. Essa indústria de câmara fria é muito grande também, né, cara? Gigantesca. Olha o tamanho disso. Porque muita coisa é produzida aqui, né? O pessoal produz essas geladeiras grandes, né, de inox e tal. Muita coisa, ela depende de segmentos assim. E tem esses segmentos como principais clientes, né? Sim. Então é importante. Isso não é só o bar, não é só o restaurante, lógico. não é só o que a gente está vendo, né? Não é só o que a gente... Não é só a galera tangível. sentada ali num... Não é só o tangível. Isso era a necessidade do setor. Demonstrar que o setor movimentava toda essa cadeia. A cadeia de serviços dos hotéis, a cadeia de serviços dos prestadores de serviço de transporte urbano, individual, que tem o transporte urbano coletivo, que também estavam sendo impactados. Então, assim, você vê que é toda uma cadeia relacionada econômica, não é simplesmente um segmento específico. Hoje, inclusive, eu vi um podcast do Aldo Rebelo, inclusive tem que terminar de assistir ele, e um cara questionou ele sobre... ele falou que a arrecadação, por exemplo, da agropecuária, ou o valor que ela gera para o mercado, que é muito baixo, diz que não gera emprego, diz que não gera uma cadeia grande. O cara falou, aí o Aldo Rebelo falou assim, você está completamente enganado, porque... Por mais que na fazenda você não veja tudo aquilo, mas você tem diversos insumos, você tem máquinas, você tem implementos, você tem ração, você tem várias cadeias que estão ligadas àquele negócio. E é muito sobre isso aí, né? A gente não vê toda a cadeia, né? Você só vê alguém sentado ali consumindo uma carne, né? Alguma coisa. Exatamente. Eu tenho muita tranquilidade para falar sobre esse assunto. Durante 4 anos eu fui coordenador de programas de incentivos do governo do estado de Mato Grosso. Do ano de 2018 ao ano de 2022, eu coordenei um programa que chama PRODEIC, que é o Programa de Desenvolvimento à Indústria e Comércio do estado de Mato Grosso. E um dos dados que é trazido no Observatório e Monitoramento dos Benefícios Fiscais do estado de Mato Grosso, que a cada R$1 renunciado pelo governo, ele volta incentivado por R$5 de investimento. Então, se você considera que você dá R$1 de incentivo para determinada indústria ou determinado empreendimento comercial, ele vira 5 para a economia local, são dados que mostram um extremo impacto financeiro que a política de benefícios fiscais traz para aquela localidade. E é isso que acontece no estado de Mato Grosso. Se você considerar que o estado de Mato Grosso, saiu ontem, inclusive, dados do Ministério da Fazenda e do Banco Central, que a indústria cresceu no país nos últimos 12 meses 0,68, quase uma retração. O estado de Mato Grosso cresceu 5,5% a indústria. Nossa. Nesse mesmo período. Nós estamos falando de um crescimento similar ao da China.
Esse é o crescimento do estado do Mato Grosso, economicamente falando. E quando você interrompe qualquer uma das cadeias, você atinge a outra. É direto. Você mata a vaca, né? Volta naquele... Você mata a vaca para fazer o churrasco, não aproveita o leite dela, não aproveita o bezerro que vai nascer, você não aproveita nada. Você encerra a cadeia ali no início dela. E o estado de Mato Grosso ele tem essa política. E durante a pandemia nós tivemos esse posicionamento do estado de Mato Grosso em proteger a economia junto com a questão sanitária, ter um equilíbrio. Mas a gente tinha algumas decisões do governo federal que confrontavam isso. Nós tivemos decisões do poder municipal à época. Não, aí tinha tudo, né? Tinha organizações internacionais, tinha, né? Foi realmente ninguém falava a mesma OMS, língua. Uma verdadeira tudo, torre de Babel. Ninguém buscou cara, fazer um consenso. Você usou um exemplo agora. Cada um falando a sua língua e sem ninguém se entender. Então, a gente teve que se organizar para discutir isso com o setor. E considerando a natureza das decisões que eram tomadas e a velocidade com que elas eram tomadas, nós tivemos aqui em Cuiabá alguns fatos que ocorreram assim que chegavam a ser assustadores, para não utilizar outras palavras mais ofensivas, mas publicação de instruções normativas ou decretos, 2 no mesmo dia sobre o mesmo fato. Nossa. Com penalidades. Então você não sabia nem o que você deveria seguir. Então a gente acompanhava full time essas publicações para o setor. E a publicação para o setor, ela atingia o setor, mas eram publicações abertas. Então quando você falava de aglomeração, você não estava falando de aglomeração para o setor, você estava falando de aglomeração a nível macro. Igrejas, praças, hospitais. Quando você fala em aglomeração, você não falava em aglomeração restaurante, você falava em aglomeração igreja, banco, você falava qualquer banco, coisa. Hospital. E as pessoas não consideravam isso. Por quê? Eu quero atingir aquele pombo, mas para atingir o pombo eu atiro dou um tiro de metralhadora e atinjo tudo que está em volta. E então e a gente sabia que a população em si, que a comunidade em geral não é organizada. E é normal isso. Se você não tem interesses em comum com determinada área da população, você não vai se organizar em relação a isso. Sim. E nós éramos um setor que estávamos sendo diretamente impactado. Então, o que nós fizemos? Resolvemos nos organizar para debater, para discutir, para buscar soluções que ajudassem toda a nossa comunidade. Porque em que pese a gente estivesse defendendo os interesses econômicos do nosso setor, mas nós também estávamos olhando de forma macro como aqueles decretos estavam atingindo a comunidade num todo. E foi engraçado porque durante esse período eu nunca vi tanta gente na rua. Era um alvoroço. Se você abria o restaurante e falasse, olha, porque obviamente que isso são premissas de ciência econômica. Quanto mais escasso é um produto, mais ele é valorizado, claro, e mais ele é cobiçado. Oferta e demanda, né? Se eu colocar um restaurante e falar só vai entrar 100 pessoas, vai ter uma fila com 200 pessoas na porta. Se eu falar que pode entrar as 300 e não tem fila nenhuma, as pessoas não querem ir lá. Você viu aquela confeitaria agora? Que loucura aquilo, cara. Loucura. E vai acabar o produto e as pessoas chegam lá cedo. E era o que estava acontecendo na pandemia. A pandemia estava trazendo isso. Então a gente tinha que ajudar a organizar essa situação. E isso dava muita mídia, né? Foi 2020. Março, né? de 2020 fechou tudo. Março de 2020. Nós estamos em 2026. 2026. Como é que você vê os efeitos deletérios da pandemia até hoje? Quais você diria que ainda persistem? Os principais são relacionados a resquícios fiscais que ficaram para essas empresas. Praticamente todas elas deixaram de recolher tributos naquele período. O governo federal ele instituiu um programa na época, que era o PERT, que era o programa de aceleração, onde ele trazia a possibilidade de empresas aderirem ao programa e fossem isentas de recolhimento de tributos durante aquele período, tributos federais, que fique claro, que é o imposto de renda sobre pessoa jurídica,
a contribuição social, o PIS e o COFINS. Grande problema, 95% das empresas do setor são empresas que estão no regime do Simples Nacional. E justamente essa grande maioria estava impedida de aderir ao programa, porque o programa ele era específico a empresas que eram... lucro real e presumido. Exatamente. O que são as maiores empresas. São as Ou maiores... seja, as menores... As menores continuaram não com problemas. foram contempladas. E a forma que foi... é quem mais precisa, né? Exatamente. Que é quem tem mais dificuldade Isso é uma loucura do nosso país, né, cara? É uma loucura. Eu ia fazer um comentário que tá aí a grande importância de todas as categorias terem representantes, né? Muitas vezes a gente não entende. Tem um político que é do setor evangélico. Tem um político que é da educação. Cara, infelizmente, nessa hora que você vê que é necessário. Esse setor precisa ter um vereador, ou 2, ou 3, precisa ter deputado, né? Precisa ter deputado federal, precisa ter senador, porque senão eles não são vistos, né? Eu me lembro uma vez em Primavera do Leste, eu estava te falando da minha vida pregressa lá de Primavera como parlamentar, eu recebi uma demanda porque a prefeitura, aliás, o Ministério Público notificou a prefeitura para tirar todas as cadeiras dos meio-fios. Todas as mesinhas de meio-fio da cidade não podia ter, aí diz que tinha uma lei municipal muito antiga que colocava lá uma metragem até onde as cadeiras poderiam avançar e tinha que respeitar aquele recuo, que é correto também, lógico, mas aí era muito grande esse recuo. Então, assim, o Ministério Público falou, vou cumprir a lei, alguém denunciou, o Ministério Público determinou o cumprimento da lei e, cara, todos aqueles ambulantes que tinham carrinho, espetinho, tinham lanches ali nas calçadas, ou também os bares que tinham as mesas ali, enfim. E aí eu recebi a demanda e falei, cara, vamos ver, né, como é que isso tá, né, vamos resolver isso, vamos conversar com o Ministério Público e tal, e marquei uma audiência com o promotor em questão, e aí eu tentando marcar audiência e nada dele marcar um horário comigo, aí ele pegou e falou assim, a secretária dele falou assim, se tiver alguém reclamando, fala para ele juntar esses donos de bares e restaurantes, né? E traz aqui pra gente fazer uma reunião no Ministério Público. Sem brincadeira, eu mandei o recado para a turma, eu não lembro qual era a representatividade que eles tinham lá na época, e, sem brincadeira, vamos com umas 200 pessoas pro Ministério Público. Não cabia, gente. Eu nem imaginei que ia virar aquele movimento tão grande. E aí, sim, aí ele atendeu. Aí ele fez uma espécie de taxa. Chamamos alguns ali, né? Comissão. Uma comissão ali, entramos para dentro do gabinete dele. E aí nós conversamos sobre a lei, conversamos sobre a alteração que a gente ia propor no Ministério Público, lá na Câmara Municipal, para poder alterar a lei, para manter um recuo adequado e mesmo assim permitindo, né, que eles pudessem utilizar o espaço de calçada, sem prejudicar, logicamente, né, o pedestre, né, e quem precisasse passar. Mas é aí que tá, né? Se você não tem alguém que vai lá lutar por você, o poder público não te vê. Se o poder público não te vê, é aquilo que aconteceu. É por isso que vocês criaram. Vai tomar decisões baseados no que eles têm de conhecimento. Exatamente. Eu tenho uma tese que eu costumo defender com unhas e dentes quando eu falo sobre representatividade, principalmente representatividade política. Eu tenho uma decisão minha, pessoal, de que eu não voto em ninguém no executivo que não tenha formação como executivo ou experiência como executivo. Para administrar. Pelo menos um empresário bem-sucedido, né? No mínimo. Ou empresário bem-sucedido, ou alguém com a formação na área, algo nesse sentido. Porque eu entendo que... E não só formação, é perfil também, Perfil também, porque eu entendo que o poder público ele é uma empresa. Exato. Bom, você está gerindo. O executivo público ele é uma empresa, onde ele tem funcionários, fornecedores, ele presta serviços e ele cobra pelos serviços que ele presta. Exato. E cobra relativamente bem pelo serviço que ele presta. Consequentemente, ele tem características de uma empresa. Se você tem a sua empresa, você contrata alguém que tem menos qualificação que você para ser o CEO dessa empresa? Não, de jeito nenhum. Suponhando, qual a sua formação? Eu sou advogado de formação. Você é advogado de formação. Você tem um escritório de advocacia.
você vai contratar alguém que tem menos estudo que você para ser o administrador do seu escritório de advocacia? Jeito nenhum. Não, inclusive aqui na empresa, aqui na Arc Assessoria Digital, eu sou a pessoa menos capacitada para gerir, para administrar, para muita coisa nessa burocracia de ser empresário, de ser gestor. Então eu tenho o meu sócio Paulo, que é o cara que cuida dessa parte para mim. Eu sou da parte mais criativa aqui da Arc, eu sou diretor artístico, eu aprovo campanhas, eu crio estratégias de marketing. Então é assim que a gente atua. Então a gente separa as coisas justamente porque cada um tem um perfil. Excelente. Essa é a resposta que nós esperamos de qualquer pessoa minimamente sensata. Né? Exato. Ponto. Considerando isso, isto posto, né, a gente gosta de utilizar, isto posto, o legislativo não é dessa forma. O legislativo ele é composto por dezenas, milhares no país de tipos de segmentos que estão sendo representados ali. Então é normal, é comum você ver dentro do mesmo legislativo um médico, um engenheiro, um advogado e um feirante. Por quê? O feirante defende aquele segmento dele e ele foi eleito para debater políticas públicas para aquele segmento dele. Se aquela categoria se organizou, né, e votou e conseguiu isso. Parabéns para eles. O que nós vemos muito é que a grande maioria das organizações de qualquer tipo de segmento não se organizam realmente para eleger representantes. Quem que é um representante hoje no Parlamento Estadual aqui que dialoga com vocês? É um deputado estadual? Dialoga, tem proximidade mesmo com a causa? Que tem mais proximidade com a causa debatida por nós, o deputado Faisal Khalil. Ele tem um entendimento legal do que é debatido para o setor. O deputado Carlos Avalone foi secretário de Desenvolvimento Econômico. É muito bacana, muito né, bom. Que isso. Ele talvez não tenha a mídia, talvez ele não tenha a mídia necessária por conta de densidade eleitoral. Ele é igual aquele jogador do time que é o motor do time, mas muitas vezes é meio off. Ele é o volante que pega a bola, toca. Exatamente. Ele é um cara extremamente desenrolado nisso. Conhecimento técnico. É um empresário de um setor da construção civil, mas que procura aprender sobre os outros setores. Então a gente tem isso aí é um cara absurdo, o deputado né? Faisal Khalil, por proximidade pessoal com alguns do segmento, ele aprendeu sobre o segmento e extremamente solícito. Deputado Carlos Avalone, que foi secretário de Desenvolvimento Beto Econômico. Beto 2-1, talvez também? Beto 2-1 menos, porque o Beto, em que pese ele conhecer muito bem o setor, inclusive ele é empresário do setor, ele é um dos proprietários da pizzaria Gato Mia, né? Mas o Beto ele tem um papel institucional dentro do legislativo, que é de líder do governo. Então, geralmente ele tem a posição dele é de uma defesa mais institucional. E tudo bem, faz parte da democracia essa defesa institucional, porque ele também tem que ver em que pese não ser você vai tomar um golpe aí, ó. O golpe aqui somos todos, né? Todos vítimas deles. Mas em que pese ele ter um conhecimento vasto sobre o assunto, ele acaba tendo uma defesa mais institucional, mais defesa do interesse da iniciativa pública. Tem que assumir a bandeira do governo, né? Não tem conversa. Exatamente. Aí tem o presidente da Comissão de Empreendedorismo e Economia da Assembleia Legislativa, que é o deputado Diego Guimarães, extremamente solícito, extremamente conhecedor também da causa e defende bastante. Deputado Dilmar Dal Bosco, líder do governo, o Dilmar, eu não tenho relação pessoal nenhuma com o Dilmar, minha relação pessoal mais próxima é com a deputada Janaína Riva, extremamente defensora também, mas tem outras pautas mais envolvidas do que a desse setor específico. Mas o deputado Dilmar, ele merece uma fala em relação a isso, porque o deputado Dilmar, mesmo ele sendo o líder do governo há muitos anos, inclusive, há mais de 6 anos, desde o início do mandato do Mauro Mendes, do governador Mauro Mendes, salvo engano, o Dilmar veio como líder do Pedro Táxi. Eu me lembro então, disso. Anterior, ele é um cara que faz esse contraponto com a sociedade. Ele recepciona as demandas, ele não só cumpre as ordens... É um baita político também, né? Ele não só cumpre as ordens
Ele não só cumpre as ordens do que vem do governo, não. Ele questiona, em que pese ser líder do governo, ele parece ser independente muitas vezes. Ele fala, ele olha... é um cara especial, né? O Dilmar também. Então muito inteligente. Ele faz uma gestão muito boa nessa questão da liderança. Porque a liderança, ela não é só uma pessoa que está ali para seguir ordens. Ela é uma pessoa que está ali para alcançar o equilíbrio entre lado A e lado B. Dialogar, né? Então, assim, ele traz bem isso. Esses são os deputados que mais nos dão abertura. Mas nós temos proximidade com vários deles. Vários deles respeitam as nossas demandas. E na Câmara? Juca do Guaraná também é um que O sempre Juca. respeita as nossas demandas e dão suporte às demandas, assim. E a deputada Janaína Riva, que acaba, como ela comanda a maior bancada partidária, então quando a gente precisa, ela direciona de forma mais em bloco. Ela acaba direcionando de forma mais em bloco ali os deputados do MDB. Ela, o Juca, o Tiago, o doutor João, o Silvano, quando está cumprindo mandato. Então, assim, esses são os que mais direcionam para a gente. Na Câmara dos Vereadores, a gente, é o que nós estávamos falando antes do início do programa, a Câmara dos Vereadores é onde a gente tem a conversa mais pessoal, onde a gente tem mais acesso, onde a gente conhece o vereador. Porque é na cidade que você conhece os vereadores, é na cidade que você conhece os representantes, né? Então, na Câmara dos Vereadores, em que pese nós não termos hoje nenhum vereador do segmento, nenhum vereador que foi eleito pelo segmento, hoje nós temos uma defesa do segmento feita de forma muito contundente pelo vereador Daniel Monteiro, que geralmente é quem mais articula essas políticas públicas para o nosso setor. O vereador Daniel Monteiro, a vereadora Maísa Leão, também ela tem nos dado muito suporte e feito um enfrentamento bem robusto aí, ó, sobre o setor. setor. Aí, ó. Olha lá ele. Vereador. Acabou de falar de você aí, ó. E nem tinha visto, hein? Mas o vereador Daniel Monteiro, a vereadora Maísa Leão, o vereador Tenente Coronel Dias também nos dá um suporte muito bom em relação a isso. O vereador... A vereadora Catiúci nos dá muito suporte em relação a isso. E, em especial, alguém que eu preciso fazer um agradecimento, a vereadora Paula Calil como presidente. Porque ela, além de fazer a defesa do nosso setor, ela impulsiona as nossas demandas. E a gente sabe que o Legislativo Municipal, seja ele de qualquer cidade, ele é muito concentrado na figura do presidente. Então, é o presidente que pauta aquelas políticas, é o presidente que pauta aqueles projetos, é ele que meio que direciona todas essas situações. E a vereadora Paula, ela é muito solícita com os nossos pedidos, ela nos dá muita abertura para transitar lá no Legislativo Municipal. Então, assim, ela nos apoia muito em relação a isso. E um vereador que não é da base, mas que nos dá muito suporte também, o Marcos Brito. O Marcos Brito também é um grande parceiro. Ele está sempre aberto às demandas. Os outros vereadores, a gente tem alguns... Às vezes não tem muita proximidade, não é muito o nicho deles. Mas nós temos alguns vereadores assim, e eu vou citar nominalmente, eu não gosto muito de polêmica, mas nominalmente alguns vereadores que trabalham contra o poder... quanto à iniciativa privada. Alguns vereadores são extremamente ruins para a iniciativa privada. Um deles é o vereador Macrean Santos. Horrível para a iniciativa privada. Toma decisões precipitadas, sem nunca ouvir a iniciativa privada. Alguns poucos meses atrás, entrou com um projeto de lei querendo tornar facultativo o pagamento de couvert artístico, sem ouvir o setor. Eu me lembro desse. E assim, se ele soubesse que isso, os valores que isso representam para a parte não só econômica do segmento, mas para a parte cultural, porque o setor de bares, restaurantes e eventos noturnos é o setor que mais emprega o nicho cultural no estado de Mato Grosso e no município de Cuiabá, porque não tem casa noturna para atender todo mundo. Onde que eles se apresentam, os artistas, principalmente da área musical? Nos bares e restaurantes. E é dali que eles retiram, que eles mostram o trabalho deles, é ali que eles conseguem se apresentar para a sociedade
enquanto eles ainda são alguns profissionais, outros amadores, mas é ali que eles têm a oportunidade de expor o trabalho deles, e vem um vereador sem fazer um estudo de mercado, porque alguém falou para mim que fui eu e mais 5 pessoas da minha família num restaurante e tinha uma pessoa cantando lá e cobrou R$8 de cada um e aumentou em R$50 minha conta. Então, assim, a justificativa é pessoal, não é uma justificativa de impacto econômico. Não está ouvindo a comunidade, não está ouvindo o setor, né? Estou fazendo uma lei porque eu me senti ofendido por algo que aconteceu. Nossa, tá. Imagina, é a mesma coisa de eu falar, olha, eu gostaria que retirasse todas as vagas de idosos que tem lá dentro do shopping, porque eu cheguei lá, as vagas de idosos estavam liberadas e eu não pude estacionar lá. Então, como aquilo me incomodou, eu vou criar um projeto de lei para debater isso. Então, assim, é uma falta de habilidade política e uma falta de conhecimento técnico do que aquilo impacta. Isso, assim, traz grandes impactos para o setor e mostra a falta de preparo. Sensibilidade, preparo. Sensibilidade. Né? Mas vamos voltar para um tema interessante. A gente começou a falar sobre isso e eu estou curioso. Os números de Cuiabá, o que Cuiabá representa, quais as peculiaridades da noite cuiabana e que números vocês têm que mostram o poder aí da noite de Cuiabá? Primeiro, a noite cuiabana, ela tem uma grande característica, o clima cuiabano. O clima cuiabano, ele tem uma característica predominante de verão durante todo o ano. Ele não muda de estação. É um dia ou outro de friozinho e já veio o calor muito de novo. pouco. Então, esse clima favorece a abertura dos empreendimentos durante todo o ano. Ele não tem um período que ele fecha, por exemplo, igual acontece em Balneário Camboriú. Se você considerar Balneário Camboriú uma das principais destinos turísticos no verão, durante 9 meses do ano, eles minguam. É um local onde as empresas do setor de turismo passam necessidade. Dependem do poder público para se sustentar. Porque elas vivem de 3 meses de trabalho. Porque é os 3 meses que tem a temperatura agradável para a frequência do setor de turismo ali. Cuiabá já não tem isso. Cuiabá, o ano todo. O ano todo tem um clima... Cuiabá toma cerveja até na chuva. Exatamente. A outra característica que fomenta muito esse comércio aqui no estado de Mato Grosso é a característica do turismo econômico. Cuiabá hoje se tornou um grande polo de atividade econômica, de feiras, de pessoas vindo de outros estados para prestar serviço aqui nas mais variadas áreas. Obviamente que temos as áreas que têm um maior destaque, que é no agro, setores de máquinas agrícolas, de implementação agropecuária e setores financeiros, área de construção civil. Isso faz com que muitas pessoas visitem Cuiabá para desenvolver atividade econômica. Vem a trabalho e no período noturno vão se divertir. Então ali, terça, quarta, quinta-feira são dias de muito movimento em Cuiabá, no setor noturno, nesse segmento. Isso faz com que o consumo nesse período seja quase similar ao que ocorre no final de semana. No final de semana a gente tem mais visibilidade porque ele se estende um pouco mais. Mas o consumo em si, no setor, ele tem um grande impacto nesses dias por conta dessas pessoas que estão visitando a capital por conta de suas atividades econômicas, que é turismo de trabalho mesmo. Isso impacta diretamente. Muita gente vem trabalhar aqui. Isso é o ano todo. Você pega, por exemplo, o setor de Airbnb, hotéis, hotelaria em Cuiabá é muito forte, né? Porque vem muito profissional forte de fora, muito engenheiro, muito profissional. Não só Cuiabá, Mato Grosso num todo. Você é de Primavera do Leste e você tem esse caminho de primavera para Cuiabá. Se você vir pela Serra, você vai passar ali Campo Verde, você vai passar outras cidades ali, Jucimeira, Dom Aquino, enfim. Você não encontra vagas de leitos de hotéis se você não reservar antes. Minha esposa, ela trabalha para uma empresa que presta serviço para o frigorífico JBS no estado de Mato Grosso, com programa de jovem aprendiz. Então, ela atende 14 unidades em 14 cidades distintas em todas as áreas do Mato Grosso. Então, ela trabalha viajando nessas unidades. Se ela não reservar 2 dias antes, ela não encontra leito de hotel. Caramba. Vou chegar e vou dormir em Nova Mutum hoje porque eu vou estar passando por lá. Você sofre. Você não vai achar.
Ah, vou dormir em Lucas do Rio Verde. Você não vai achar hotel. E assim acontece com Cuiabá também. Cuiabá ela tem um alto índice de ocupação de leitos de hotel, principalmente durante o período da semana. Da semana, exatamente. Porque tem um grande número de eventos, um grande número de pessoas aqui trabalhando, viajando, fazendo turismo de trabalho. E isso aí acaba fomentando também daí os bares e restaurantes. Impacta né? diretamente. Se você pegar, por exemplo, olha que interessante que eu vou te falar. Eu, pelo menos, interessante para mim, né? Para você deve saber disso com clareza. Ali na Praça Popular, sei lá, eu tenho certeza que 50% daquele movimento que tem ali da noite durante a semana... 75% não é de pessoas de fora, outros né? estados. É isso aí. São pessoas de outros estados. A gente tem esses números inclusive por conta de pesquisa no Google. Você consegue ver o número de pesquisas do Google ali, quando você clica. Aquele ditado popular ali coalhado de gente de fora, né? Pessoas que estão vindo trabalhar, outras pessoas estão fazendo turismo de lazer, outras pessoas que estão fazendo turismo de pesca. Então, assim, você tem um grande número de pessoas localizadas naquele bolsão turístico ali, turístico e econômico. Inclusive, além da característica do local, é um local que a gente tem uma grande dificuldade em relação à questão da atuação da Libre. Por quê? Ele é um local híbrido, atividade econômica misturada com local de residencial. Então, assim, ele tem uma zona residencial muito próxima da zona de atividade econômica. E ele está no meio da cidade. Então, está próximo dos hotéis, está próximo de setores da economia, Avenida Getúlio Vargas, próximo dos shoppings, Shopping Goiabeira, Shopping Estação, mas também está próximo de muitas unidades residenciais. E isso acaba gerando aquele conflito entre comunidade e setor econômico. Ali E aí é onde esse é um dos principais atuações que a Libre tem, conseguir um equilíbrio para que possam conviver em harmonia, né? Porque, obviamente, depende dessa harmonia. Tem casas ali no meio mesmo, né? Casas, na própria Praça Popular, ela tem só uma hoje, que é da Dona Ditinha. Ela fica em frente ao lado da hamburgueria. Da hamburgueria ali. A hamburgueria é a última casa residencial remanescente. Eles moram lá há mais de 60 anos. Nossa. A gente tem o maior respeito por eles. Ela e o esposo. Nossa, só que ao lado tem um prédio de 15 andares, 20 andares, uma centena. Então, assim, tem que ter esse equilíbrio, porque o seu direito, ele termina onde começa o do outro. Exato. Então, você tem que equilibrar isso. E Cuiabá cresceu de forma Cara, imagina quantos carros já não pararam na vaga de garagem dessa mulher. Essa senhora, ela tem eles têm uma história muito legal, porque o esposo e ela moram ali há mais de 60 anos. E ele era um motorista de caminhão. Então, naquela época a segurança pública não era muito boa, ele acorrentava o caminhão na árvore que tem na frente da casa. Então, assim, até a árvore tem uma marca. Assim, então, assim, imagina, é o lugar que ele mora há 60 anos. Aí, de repente, chega aquele monte de gente fazendo bagunça, fazendo barulho, deixando lixo, trazendo resíduos, trazendo movimento. Isso incomoda realmente. Então, assim, tem que ter um contraponto, um equilíbrio. Como é que acontece esse contraponto ali, esse equilíbrio? Como é que esse diálogo ali? Com eles é mais pessoal mesmo. Eles têm contato com os donos, eles pedem para retirar, avisam. Seguranças são muito solícitos. Seguranças devem cuidar deles ali, né? Os seguranças são muito solícitos com eles. Mas com os moradores dos prédios aí é mais difícil. Aí é uma coisa mais institucional mesmo. Eles vão lá, protocolam uma reclamação junto à prefeitura, Secretaria de Ordem Pública, ou algum outro órgão de fiscalização e coerção em alguns casos, seja CEMOB, seja Polícia Militar, e aí eles entram em contato com a gente através de instituição mesmo, de forma mais formal. E é bom, porque isso fica registrado, e aí através disso a gente fomenta políticas públicas que venham a fazer essa resolução. Inclusive, uma das principais que foram feitas durante esse trabalho que a gente desenvolve foi a adequação da lei do silêncio, que era uma lei obsoleta que foi editada em 1999 e que perpetuava até hoje, 2026.
27 anos de uma lei que estava em desuso. O formato dela não era mais adequada por conta do crescimento mesmo urbanístico da cidade. E aí, através dos vereadores já citados, juntamente com a secretária de Ordem Pública, a doutora Juliana Palhares, Esse ano foi? ano passado foi modificada a lei, juntamente com o Executivo Como é que ficou a lei? A lei ficou bem. A lei, resumidamente, o que mudou? Melhorou os índices de decibéis permitidos para o segmento. Aumentou um pouquinho? Aumentou um pouquinho. Ele procurou chegar mais próximo do que é tolerável. Porque tem uma diferença entre você escutar e te incomodar, né? Exatamente. Uma coisa é você se incomodar só de estar ouvindo, né? Outra coisa esse era um grande problema, É. porque as pessoas, elas muitas vezes se incomodavam pelo estilo de música tocada, não pela altura da música tocada. Então a gente teve esse cuidado de fazer uma discussão mais ampla, não pessoalizando. Eu não gosto disso. E isso me incomoda porque eu não gosto disso. Isso me incomoda porque isso incomoda a qualquer um, independente de estilo musical, independente de tipo de ruído. E a discussão foi mais ampla, porque a discussão ela não abrangia somente o setor de bares e restaurantes, ela abrangia ruídos produzidos por qualquer tipo de pessoas da comunidade, seja uma empresas, festa privada em seja casa, festas privadas, seja empresas de oficina mecânica, seja veículos, qualquer tipo de ruído produzido por um munícipe, independente de ser setor de bares e restaurantes de evento. Como a gente era mais organizado, a gente procurou buscar um contraponto para melhorar para toda a comunidade. Então eu falo, olha, pessoal das festas de santo, assim, pessoal das igrejas, assim, pessoal dos eventos, assim, os locais, assim, tal região tá. urbanística dessa forma, para chegar a um consenso que fosse bom para toda a comunidade, não só para o nosso setor. Porque o nosso setor, em que pese ser atingido diretamente, ele não era o único setor que era atingido pela lei. A lei, ela vale para todos. Como você estava citando o que aconteceu em Primavera do Leste, sobre colocação de cadeiras em determinada distância do leito, calçada, né? do leito da rua, né? do leito de trânsito, como eles utilizam na legislação. E eu pensando comigo aqui, legal, o setor de bares e restaurantes é atingido. Mas eu já estive em Primavera do Leste. E Primavera do Leste, todos os moradores colocam as suas cadeiras na calçada no final da tarde. Eles também não poderiam. Porque a legislação valia para todos. É verdade. Não era só para o setor econômico. Eu não posso colocar minha cadeira naquela distância da rua. É assim que eu penso. Se a lei fala que não pode ser colocado cadeiras, ela fala para o restaurante, ela fala para o laboratório que coloca as cadeiras, ela fala para a loja de móveis e decoração que coloca lá um móvel lá na frente, e ela fala para o munícipe que senta lá para tomar um tereré ou chimarrão. E uma outra interessante também é aquela questão de quando rebaixa o meio-fio, né? E faz estacionamentos. Aí você tem o estacionamento da rua, aí você rebaixa o meio-fio e cria um estacionamento para você. Isso aí dá direito a quem quiser estacionar lá, não dá? Como é que funciona? Sim. Dá, não dá? Sim, a legislação, e aí é uma legislação de trânsito, não é uma legislação municipal, é uma lei de trânsito, onde ela prevê que se você utilizou uma vaga de estacionamento pública para rebaixamento, você está autorizado, qualquer munícipe, estacionar na sua vaga dita privada. A não ser que ela esteja dentro do seu seu terreno, né? Então, por exemplo, você tem lá seu imóvel, sua loja, ou seu bar, seu restaurante, aí você tem ela lá dentro do terreno e ainda sobrou um espaço para colocar carro. Contudo, para a autorização do rebaixamento da guia, você precisa de uma autorização, porque você está utilizando uma vaga unitária. Está usando ainda da frente, né? Você está usando a vaga da frente, a pessoa pode estacionar exatamente ali. Aí tem lá uma plaquinha lá, se você estacionamento sujeito a guincho. Baseado em fontes da minha cabeça. Porque não tem legislação que prevê guincho para isso. Tá vendo, Janzinho? Pode chegar e estaciona. Inclusive, existe legislação no município de Cuiabá de utilização de estacionamento, de vagas unitárias de estacionamento público. Onde, por exemplo... O cara só pode ter aquele acesso, né?
ou acesso ou utilização. Ele tem o direito a um acesso, mas ele não pode impedir toda a frente, né? Mas aí, no caso, não é o acesso. Considerando que o acesso é o quê? O acesso é de uma passagem livre. Ali não é um acesso, ali é uma utilização para estacionamento. Ele tá utilizando para estacionamento. Vamos supor, o cara tem não ali... Não é para uma entrada de um portão, por exemplo. Isso, vamos supor, o cara tem ali 10 metros de frente. Aí ele não vai utilizar os 10 metros de frente para acesso. Ele vai ter um acesso Isso, exato. Ele vai ter um acesso do tamanho do veículo, o resto ele não pode... O resto é público. É público, né? Exatamente. Interessante. E para a utilização desse tipo de vaga, existe legislação específica. Por exemplo, trazer um caso que é um caso bastante... que gerou bastante repercussão aqui em Cuiabá. A utilização ali na frente do Haru, restaurante Haru. Ele tem um parklet que foi autorizado pela prefeitura, porque tem uma legislação que permite a utilização para a criação de um espaço de uso comum. Aquele parklet do Haru, ele é um espaço de uso comum. Inclusive tem uma plaquinha lá falando a lei que autoriza, e qualquer pessoa da comunidade pode chegar lá agora, sentar lá e descansar. É uma praça de uso comum. E as justificativas são das mais variadas, mas elas estão dentro da lei. E a justificativa para eles lá era a utilização daquela unidade, ela beneficia pessoas que estão passando, porque a calçada deles acumulava muitas pessoas que ficavam em fila. Então, para evitar essas pessoas que estavam transitando naquela calçada Porque ela fica bem onde o carro estaciona, né? Exatamente. Então, para a utilização, ela existe uma metragem correta, exige uma forma correta de fabricação daquele equipamento. Então eu posso entrar lá sem ter que consumir nada do Haru, seria isso, em tese? Com certeza. Inclusive, isso é informado pelos proprietários e pelos colaboradores do restaurante. O Lucas, um abraço para o Lucas, para o Reinaldo, Lucas Trevisan e Reinaldo Spinelli, são os proprietários. Isso é uma forma legal de utilização. Interessante. E aí tem outras formas ilegais, vários outros lugares se utilizam como extensão do restaurante para aumentar o número de mesas, o que não é a finalidade. No do Eladrone também tem, né? Do Eladrone também eles tinham retirado agora, mas colocar de volta, mas também tá embasado na mesma legislação da do Haru. Só pode ter um parklet por quadra, não pode ter nem pode ser instalado a menos de 50 metros um do outro. Não pode ser próximo da esquina, ele tem que ser preferencialmente no meio da quadra. Então, assim, existem regras para serem cumpridas, mas são regras legais. Eu não posso chegar lá e fazer um estacionamento ali e meter um cone na rua e falar esse pedaço da rua aqui é minha. E esse lance dos cones também, né? O pessoal chega e reserva a vaga com cone, né? Você pode chegar e arrancar o cone e parar. Isso é ilegal. Ponto. Ponto. Não tem muito o que você discutir. Quando algo é ilegal, não tem defesa para isso. Mas é uma prática comum. Agora, a gente gosta de citar esses exemplos bons de práticas boas que são feitas dentro da legislação, porque ela corrobora com a seriedade do setor, principalmente a parte do setor que é utilizada, que é desenvolvida por empresas sérias, idôneas, empresas organizadas. Isso é importante, que é a grande maioria. Ô Paulo, quais são os maiores BOs aí que vocês estão enfrentando atualmente ainda, né? Os problemas, aquilo que vocês estão lutando, recorrendo aí ao poder público, tentando mudar. Quais são ainda os avanços que vocês querem ter? Atualmente, os principais pontos de atenção que nós temos trazido para o setor, especificamente relacionada às políticas públicas, relacionada à forma de armazenagem e coleta de resíduos, coleta de lixo. Hoje existe uma legislação que prevê que acima de determinado quantidade de resíduos produzido, você tem que fazer um contrato com a Limpurb ou com uma empresa da iniciativa privada para fazer o recolhimento do seu lixo, do seu resíduo e a destinação. É um ponto de atenção que tem nos chamado muita atenção. Outro é essa questão relacionada à utilização de espaço público por mesas e cadeiras. Também é uma coisa que vem sendo discutida e adequada. A terceira é a questão de fiscalização
principalmente relacionada à emissão de ruídos, é importante. Ela tem, mesmo com a adequação legal, ela ainda tem muitas pessoas que descumprem o que foi determinado em lei. E, contrapartida, existem muitas pessoas que se incomodam porque não gostam do ruído em si. E, independente se ele está dentro da lei ou não, isso está me incomodando, eu vou lá e faço uma denúncia. Assim como você citou, o Ministério Público ele tem uma conduta muito burocrática em relação a isso, muito formal. Está na lei, ele executa a lei e pronto, né? E muitas vezes não está na lei. Muitas vezes, vezes existe uma forçação de barra porque A, B ou C não gostou e ele veio aqui e fez uma denúncia. Em vez de arquivar aquela denúncia, eu vou tentar fazer uma medida que extrapola a lei para adequar ao interesse de A, B ou C. Então, a gente ainda enfrenta muito isso. A famosa carteirada. Sabe quem fez a denúncia? Sabia que naquele prédio mora determinada autoridade, não vou citar nem qual tipo de função essas pessoas exercem, mas tem membros do Judiciário, membros do Ministério Público, membros da Polícia, membros da Segurança Pública e membros de poderes legislativos e executivos também. Então a gente incomodou o cara, ele vai lá e liga para a polícia e a polícia aparece lá e fala, ó, pessoa tal ligou aí. Isso é uma das principais coisas que a gente enfrenta. Já em relação, principalmente em relação a isso, e e isso é algo que a gente acompanha muito, propostas de projetos legislativos que vêm contrários ao interesse da iniciativa privada, sem ouvir a iniciativa privada, sem ouvir contraponto. E aí isso eu faço uma ressalva do que eu já comentei aqui e trago principalmente o antídoto que a gente arrumou para isso, que é um bom relacionamento com os membros do Legislativo que são bons. Sim. Então acontece um problema lá, a gente liga para o vereador Daniel Monteiro, liga para a presidente Paula Calil, liga para a vereadora Maísa e procura entender o que está acontecendo. O que foi proposto, por que foi proposto, por quem foi proposto. O critério de escolha para o vereador que vocês vão ligar é aquele que mais gosta de um boteco, não? Ou de um barzinho? O Daniel gosta. O Daniel gosta de sentar na beira do barzinho, tomar uma cervejinha. Então, se a gente fosse utilizar essa premissa, principalmente, nós temos vários que são clientes. Não vou citar porque alguns já estão mais calejados, mas a gente tem vários que são parceiros. Mas, principalmente, o critério de busca nossa... lógico, né? Pelos que têm mais conhecimento... Mais sensibilidade, técnico, né? Sensibilidade, sensatez nas posições. Porque a gente não quer levar vantagem sobre tudo. A gente quer fazer um equilíbrio entre relações. Cara, eu vou te fazer uma pergunta capciosa agora. Vai falar. Se eu puder responder... Posso perguntar qualquer coisa? Você pode perguntar o que você quiser. Eu posso responder. Sou advogado, poxa vida. A pergunta ela pode ser feita. Se eu entender que essa pergunta... Não, é brincadeira. Não é tão assim, não. É mais sobre como é que está o relacionamento hoje da Libre com o prefeito Abílio, que tem esse caráter, tem esse perfil, né, é um cara mais religioso, do meio evangélico, é um cara mais radical nesse sentido, muito conservador. Isso impactou de alguma forma? Quando eu pergunto, é lógico que não de quem de quem frequenta, mas tecnicamente, alguma postura, impactou alguma coisa no setor como um todo ou não? Essa é uma pergunta muito, muito importante. Por quê? Primeiro, a Libre, quando ela foi criada, a gente tinha esse cuidado de que nenhum empresário do setor fosse a cara da Libre. Justamente para não ficar marcado como um alvo para as autoridades. Você concorda comigo que quando você representa determinado setor, eles marcam você e de repente a fiscalização fica um pouco mais rígida ali, começam a buscar qualquer tipo de situação que venha prejudicar o seu setor. Posto isso, quando a gente começou essa movimentação da Libre, por isso que eu tomei à frente, eu tenho uma empresa de eventos, mas hoje eu atuo menos com eventos. Minha atividade finalística maior
é a advocacia. Então eu ia mais pro embate, tinha mais enfrentamentos. E naquele período a gente teve muito enfrentamento com o ex-prefeito Emanuel Pinheiro e com principalmente Casa Civil. Na época, Mauro Carvalho, posteriormente Fábio Garcia. Fábio Garcia já mais no final. Então a gente procurava evitar que os empresários se indispusessem. Sim. Início do mandato do prefeito eleito, Abílio Brunini. A primeira fala dele na primeira semana é que ia fechar tudo, que era para o povo denunciar, foi no Instagram, fez um rebuliço. Na primeira semana, janeiro de 2025. Meu Deus. O setor entrou em sistema de alerta total. Fomos lá, requisitamos uma audiência com ele, através da Coronel Fernanda, foi importante, foi a primeira parlamentar federal que nos abriu portas para dialogar com o executivo que tinha sido eleito. E na primeira semana ele nos recebeu. Já começa por aí, né? Você precisa de alguém para conseguir acesso. É a representatividade. Eu sei, mas né? é complicado exatamente. isso, né? Aí você deveria ter acesso franqueado, né? Exatamente. Mas infelizmente não acontece. E aí conseguimos esse acesso através da Coronel Fernanda. Ela ligou. A gente até estranhou um pouco, ele atendeu na mesma hora e no outro dia, às 8 da manhã, ele marcou a reunião com a gente. Fomos para a reunião e eu fiquei até um pouco admirado, porque ele sabia realmente do assunto e a gente ninguém tinha exposto esse assunto para ele ainda. Então foi um debate aberto. O prefeito tem as características dele de ser um pouco mais intransigente nas defesas dele e tudo mais. Mas a gente teve um acesso bom, porque a gente tem pessoas ligadas ao Executivo Municipal hoje que representam o setor. Hoje o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo da cidade é um empresário do setor, que é o Fernando Medeiros, proprietário do Japidinho. O secretário de Cultura do município é o Johnny Everson, que é empresário do setor de eventos, é músico. Então, assim, sensível à nossa causa. Principalmente a questão relacionada à parte cultural. E aí a gente começou o primeiro relacionamento com a doutora Juliana Palhares, secretária de Ordem Pública. A primeira informação que nós tínhamos sobre ela, ninguém tinha uma relação com ela, que era uma delegada, linha dura, vindo de uma atividade policial combativa, uma linha firme. E conseguimos desconstruir isso durante 6 meses. Na primeira semana nós éramos considerados criminosos porque nós estávamos infringindo leis dentro da prefeitura. Em 20 de junho de 2025 a gente estava promulgando o projeto de lei e entrando em vigor com todas as alterações, com total participação e colaboratividade da secretária de Ordem Pública, a doutora Juliana, e do prefeito. Muito bom. Então, assim, dai a César o que é de César. Obviamente que o prefeito ele tem aquele jeito dele, aqueles arroubos dele, que é uma questão particular, privada dele, né? Perfil. Mas em relação ao setor de bares e restaurantes, ele aceitou o debate, foi pro debate, foi combativo, como ele sempre é, e ao final chegamos a denominadores comuns. Então, assim, para esse caso específico, o setor foi muito bem atendido por eles. Muito bom. Mas, assim, confesso que foi um trabalho desenvolvido com muitas mãos envolvidas, os vereadores nos auxiliando, secretários nos auxiliando e, assim, trazendo mais diretamente. E com certeza ele também ouviu os secretários, né? São pessoas que ele confia, ouviu os secretários. Né? E aí, voltando a citar nominalmente, a doutora Juliana Palhares, ela teve um papel ali absolutamente relevante nessas discussões, porque ela era a fiscalizadora. E se a gente... Então, assim, quando você está no papel de fiscalizador e ela é uma legalista, ela é uma policial de profissão, por excelência, ela tem que cumprir o que está na lei. E se a lei fala que eu não posso fazer determinada coisa, ela tem a obrigação de cumprir sob pena de prevaricação. Sim, claro. E então, assim, ela teve a sensibilidade de entender que a lei estava realmente em desacordo com a real natureza atual. Defasada, né? Defasada totalmente. 26 anos
defasagem. E aí ela nos auxiliou nessa discussão até chegar ao ponto de fazer a adequação que foi construída a várias mãos. Aí entra a nossa parceria com a Abrazel, porque a Libre, juntamente com a Abrazel, juntamente com a Secretaria de Ordem Pública, juntamente com a Secretaria de Cultura, Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município e Turismo e Gabinete do Prefeito. Nós construímos o Legislativo. Mãos, né? A várias mãos a legislação. Tivemos várias reuniões nesses 6 meses que antecederam a entrada em vigor da lei. Nós tivemos pelo menos 15 reuniões de trabalho e algumas reuniões ampliadas com mais de 80, 90 empresários do setor. Tivemos, então assim, foi impactante, foi um movimento muito legal. Isso deu uma visibilidade legal para a gente em relação a discussões, porque aí a gente passou a vir mais para a mesa mesmo, porque antes a gente ficava reativo. Era reativo. Pô, acontece um problema, reação. Alguém teve um problema, vamos lá e defende. Alguém teve... Participou da elaboração da política pública, né? Exatamente. E aí quando você se organiza e participa de algo que abrange todo mundo, e aí a gente trouxe essa defesa, aí a gente mostrou para o prefeito a importância do setor de forma econômica, a gente mostrou para o prefeito a importância da legislação para a comunidade em um todo, porque quando você discute muito macro, foi como você falou, o macro, ele atinge todo mundo. Agora, se eu venho com decisões micro, segmento religioso, somente ele pautando determinada legislação... Vai impactar de forma desproporcional nos outros, vai desequilibrar. E eu tenho um amigo muito, muito, muito importante e extremamente técnico, que chama Xisto Bueno. Ele é diretor executivo do Fórum Agro. Bom cara para você trazer aqui. Já fica o convite aí, Xisto. Xisto Bueno. Ele é o diretor executivo do Fórum Agro. Ele fala, Paulo, um acordo só é bom quando ele é ruim para os dois. Quer dizer que todo mundo perdeu um pouco. Entendi. Quando ele é bom para um ou quando ele é bom para os dois, você pode estranhar. Ele é bom quando ele é ruim para os dois. Porque alguém perdeu um pouco e alguém perdeu um pouco. Então teve um consenso. E, infelizmente, quando se trata de poder público, se for bom para os dois, muita gente vai sair perdendo, né? Exatamente. Quando é assim. E quando se trata de poder público, geralmente é bom só para o poder público. A gente acompanhou agora a nível estadual a aprovação do RGA. Sim. É assim, não vou negociar e vai passar. Isso. E aí a gente não tem o que fazer. Aqui na Câmara a gente conseguiu um número grande de independência de legisladores. Então não consegue aprovar nada de forma truculenta. Tem que conversar, tem que explicar o porquê. Não é assim, eu falo, você obedece e por aí seguimos. E isso é uma característica boa do Legislativo Municipal. Agora eu vou te fazer outra pergunta capciosa. Essa aí você saiu bem. Por que a Libre não tem ainda um podcast? Já tivemos essa ideia em alguns momentos. Mas principalmente, o principal motivo é que, primeiro, porque tem pessoas mais bem qualificadas do que a gente para fazer um podcast, por exemplo, vocês. Tá louco. E segundo, porque a natureza da Libre, ela é muito específica. Ela é muito específica. Ela é defender políticas públicas ou políticas privadas para o setor. Então, e todos os membros têm muitos afazeres, são pessoas que estão muito comprometidas com os seus negócios. Então, em que pese muitos deles terem negócios variados, terem atividades variadas, todos eles acabam fomentando as suas atividades econômicas. Agora eu vou quebrar essas objeções aí, porque nós queremos que a Libre tenha um podcast aqui na ARC. Aqui a gente tem o nosso negócio aqui. A gente faz podcasts corporativos para empresas, para indústrias, para clínicas médicas. Então, justamente pela falta de tempo, por exemplo, é que o podcast ele se vale como uma alternativa muito, muito positiva. Porque, cara, você vem aqui, por exemplo... Comentando meu amigo Vinícius. Tá bacana. Um podcast como esse aqui, que a gente fez aqui, vai dar 1h20 agora de conteúdo, você tem 10, 15 cortes para você postar.
E aqui a gente tem vários clientes, por exemplo, que vem num sábado ou vem no domingo, grava 3, 4 episódios, grava 2 episódios, grava 3, 4 episódios, batem papos profundos, conversas profundas sobre o tema, sobre o setor, mostram autoridade. E desse momento que eles passaram aqui, tem conteúdo para o mês todo. Sim. Então, fica o convite aí para, de repente, vocês fazerem um episódio piloto aqui na ARC, da Libre. Aí já fica um convite aí para vocês fazerem até um episódio. De repente, alguns dos membros têm essa porque, cara, tem esse desejo também. A verdade é que nunca chegou a ser discutido. A gente tem alguns dos membros têm uma facilidade e participam corriqueiramente de outros podcasts também. Traz a turma aí uma hora dessa de fazer um bate-papo aqui. A galera tem muito conteúdo para ser falado, né? Exato. São pessoas dos mais variados segmentos, em que pese... É uma característica do setor de bares e restaurantes. Geralmente são empresários que têm inserção em outros segmentos, seja de eventos, seja setores do agro, alguns industriais, alguns da área da construção civil, alguns advogados. Cara, muito bom. Por exemplo, o Dr. Daniel, que é presidente da Abrazel, ele, além de proprietário de bares e restaurantes, ele é advogado. Tem escritório de advocacia, tem a sua consultoria ali. Eu tenho meu escritório de advocacia, uma consultoria na área tributária e contenciosa administrativa. Então, assim, são pessoas que têm um conhecimento vasto sobre vários tipos de assunto. Alguns são envolvidos no poder público, como é o caso do Beto 2-1, proprietário de uma pizzaria. E vocês podem trazer esses políticos para conversar, pode trazer um vereador, pode trazer, para ir dialogando sobre esses temas, aprofundando. Isso é muito é importante que na frente das câmeras você é obrigado a fazer compromisso, fazer compromisso. O compromisso na frente das câmeras, ele é um compromisso que gera uma autoridade muito, muito grande para quem está se comprometendo, né? Exatamente. Você é obrigado a cumprir, tem uma prova material sobre, né? E é isso aí, Paulo. Você quer contribuir com mais alguma coisa? Deixar um recado aí pra galera? Primeiramente, queria agradecer a você, Felipe, pelo convite. Agradecer ao Paulo. Tamo junto. Pelo convite. Ao Daniel Monteiro, também pelo convite. A sua equipe, que nos recebe sempre muito bem aqui, com o melhor café da cidade, né? Muito bom. O café já está ficando famoso da RK. E agradecer a oportunidade para poder falar sobre um assunto que ele gera controvérsia muito grande, porque ainda existem pessoas que tratam o setor de bares, restaurantes e eventos como algo que não é importante. É um setor que fomenta a economia mato-grossense, é um setor que movimenta mais de 250 milhões de reais anuais no estado. Considerando a capital, é um setor que fomenta mais de 180 milhões de reais em faturamento anual. É um setor que emprega mais de 30% da mão de obra formal, de acordo com dados do CAGED. 30% no setor do setor do comércio e serviços na cidade de Cuiabá. Então, assim, foi como você falou, não é só um CNPJ, é um setor que realmente atinge grandes cadeias produtivas dos mais variados segmentos e atinge de forma extensiva isso. Hoje nós somos o setor que mais adquire produtos da agricultura familiar dentro do município de Cuiabá. Olha que legal. Então, você fomenta uma cadeia que está diretamente ligada à subsistência de famílias de baixa renda, todo o cinturão verde, que é um setor que poucas pessoas conhecem aqui no estado, no município de Cuiabá, mas que é extremamente produtor. E isso é só um dos segmentos. Setor frigorífico, setor de comercialização de bebidas, insumos, mão de obra, prestação de serviço, enfim, é uma gama muito grande de setores da economia que estão interligados a esse setor. Então, é importantíssimo. Setores de prestadores de serviço na área de contabilidade, prestadores de serviço na área de advocacia, trabalhista, empresarial, tributária, nutrição. Então, assim, você vê que você atinge uma arquitetura, marketing, que é o caso de vocês, financeiro. Então, assim, ele é um setor que todo esse dinheiro gira dentro e com uma característica muito diferente de outros setores da economia do estado do Mato Grosso, principalmente do agro. O agro tem um grande grupos econômicos. Então, os valores são exorbitantes no sentido de arrecadação e no sentido de
de faturamento, mas eles são um pouco dissipados. O setor dos bares e restaurantes não. Todo o dinheiro que ele fica dentro, geralmente do agro, ele fica em bolsões financeiros, Sim. sejam em offshores, sejam em holdings de determinados empresários. O do setor do bares e restaurantes não, ele é todo reutilizado dentro da própria economia Sim. local. O dinheiro que gira todo aqui, né? o dinheiro que é faturado pelas empresas, ela gira aqui dentro mesmo. Então, 180 milhões do bar e restaurante, que vira 180 milhões no setor de confecções, no setor de serviços, no setor de aquisição de matéria-prima. Fica tudo aqui, ele né? fica girando esse dinheiro aqui dentro. Ele não sai daqui para outros lugares. Muito Máximo bom. um ou outro vai fazer um turismo aí. Uhum. Mas o dinheiro fica aqui. É a aquisição de um veículo, é a aquisição de serviços e prestação de serviço de seguro, médico, odontológico. Olha de marketing, olha a gama de produtos da economia. E agora, para finalizar aqui, agora Cuiabá está virando um polo de eventos nacionais agora, né? Com o centro de eventos lá da como é que chama lá? Parque Novo Mato Grosso. Agora, eu estive recentemente no Aluri Hall. Perfeito, estive também. Caraca, que loucura. Eu estive a última vez que eu estive lá foi no show do Capital Inicial, no ano passado, novembro do ano passado. Você conheceu a estrutura por dentro? Conheci a estrutura, Paulo, fenomenal. Que loucura. Eu estive lá na semana pedagógica que a SEDUC realizou ali, e a gente estava, como eu estava trabalhando, né? Então a gente estava lá por dentro dos camarotes, camarim. Cara, que estrutura absurda. É uma estrutura. Mato Grosso, ele tem se notorizado por grandes eventos, né? Show do Guns, que teve, né? Então, assim, nós temos várias arenas hoje que comportam vários tipos de evento. Desde eventos de menor porte, como é o caso da Musiva, que é para porte até 2.500 pessoas confortavelmente, como o Univag, estacionamento da Univag, que é preparado para isso, Arena Pantanal, que é um grande arena multi-eventos, tanto para eventos esportivos quanto para eventos culturais, corporativos. Centro de Eventos Pantanal, gerido pelo Sebrae, e agora com a ascensão do Parque Novo Mato Grosso, que veio trazer um destaque internacional para Mato Grosso, a região, Cuiabá, né? Através da questão automobilística, quanto para questões de atividades culturais. Fora as outras questões esportivas. Maior pista de skate street do mundo, da América Latina, aliás. Estão construindo... Aí tem aeroportos privados próximos, enfim. Nossa, tem um aeroporto ali tudo muita coisa da Bom em volta, assim. Muita coisa sendo promovida por conta desse tipo de atividade. Cara, eu acho que o Mato Grosso está decolando, né? Muita coisa. Mato Grosso tá decolando. Isso nós estamos falando só de Cuiabá, né? Se a gente estende isso para outras cidades que, a meu ver, são muito mais desenvolvidas que Cuiabá, Primavera, Campo Verde, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Sorriso, Sinop. Aí você está falando de uma coisa mais a nível primeiro mundo mesmo. É um novo Mato Grosso mesmo. Então, assim, o Mato Grosso ele tem muito a crescer e ele recepciona muito isso, ele cresce muito nessa direção. E os números não mentem. Os números, as pessoas costumam dizer que números são apenas números, eles não são. Eles são resultados comprovados cientificamente do crescimento daquele local. E isso depende muito do poder público de tomar iniciativas que não atrapalhem o poder privado. Porque quem fomenta o crescimento é o privado. Uma das coisas que a gente conversamos muito nesse período com o vereador Daniel Monteiro e com alguns outros parlamentares, essa liberdade que você dá para a iniciativa privada para ela poder criar, para ela poder crescer, para ela poder fomentar de forma sustentável e de forma legal. Então, enquanto o poder público não atrapalha e ele traz políticas para ajudar, é sensacional. Mato Grosso está sendo prova disso. Cuiabá está sendo prova disso também. Pese os percalços que temos, às vezes, pessoais. Dificuldade nós temos em todas as áreas, mas, né? Se não fosse assim, não era o Brasil, né? É uma economia pujante e o setor só cresce. Mas uma coisa que é importante levar em consideração. Tudo deve ser feito dentro da legalidade. A gente costuma ver que são números estatísticos do Instituto Brasileiro de Estudos Tributários.
3 a cada 5 empresas fecham em menos de 5 anos da abertura de CNPJ. Então, por quê? Porque elas não se organizam, elas não se adequam à legislação, elas abrem como uma erva daninha. Só nascem e querem sobreviver. Não vai acontecer, ela vai ser arrancada pelo sistema. Então, a Libre, ela preza muito pela legalidade. Por conta disso que brigamos por políticas públicas justas, para que nós possamos nos adequar à legalidade, não agir agir fora da lei, agir às margens da lei. Isso é uma das principais ou a principal característica da Libre. Muito bom. Ela é formada, hoje são 89 empresários, e ela é formada única e exclusivamente por empresas formais, empresas que estão lá registradas e que são seguidoras do que está preceituado na legislação, seja contábil, seja tributária, seja legislativa ou seja administrativa. O pessoal segue o que está na lei mesmo. Isso é importante. Muito bom. Até para se defender. É isso aí, muito, muito importante para se defender. E é isso aí, galera. Para você que acompanhou os podcasts até agora, a ARC, onde está acontecendo esse podcast, está aqui no Shopping Goiabeiras, no 2º piso, de frente aqui para a Academia Bodytech. Nós temos um estúdio profissional aqui pronto para receber o seu podcast, pronto para você gravar um podcast, gravar um episódio, fazer um fakecast, produzir cortes, né, esse formato maravilhoso. Sabia que o Brasil é o 2º maior país do mundo em consumo de podcast? Nós somos campeões aí no consumo desse formato, que é muito bom porque o podcast é isso. O pessoal está vendo aqui, a gente tem uma conversa. É diferente daquele conteúdo que você olha para a câmera e tenta convencer a pessoa de algo. Então, normalmente a gente coloca um podcast e fica lá assistindo e, né, ouvindo, ou você ouve, ou você assiste, mas é uma conversa onde nós estamos fazendo algo. E é assim que as pessoas gostam de consumir conteúdo. Isso é muito importante que você falou, Felipe, porque existem muitos podcasts, mas poucos que são profissionais, que são organizados. Então, pessoal, que estiver procurando um espaço legal, um espaço com profissionais gabaritados, procurem o pessoal da ARC, porque vai sair bem feito. Vai sair bem feito. Porque a pior coisa que tem é quando você contrata um mau profissional. Daí você vai descobrir o quanto te custou mais caro. E é o que a gente faz no nosso escritório. Hoje eu tenho um escritório chamado FFA Group, que ele trabalha exclusivamente com prestação de serviço. E nessa prestação de serviço a gente busca o quê? Excelência. Porque a excelência, ela traz vários resultados que te criam autoridade, que te criam legalidade no que está fazendo e te dá respaldo para você continuar na sua atividade, né? E não adianta nada você fazer marketing se você não tiver um serviço de excelência, né? O marketing ele vai até trazer um cliente, vai vender fumaça. Vai vender fumaça. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Então, a ARC está aqui disponível, pronta para te atender em todos os seus desafios de marketing. Muito obrigado, Paulo, por essa conversa maravilhosa. E tá feito o convite aí novamente para a gente vir bater um papo. E vou falar com o Paulo aqui, porque eu sinceramente, eu acredito que esse tema é muito pertinente, muito importante, e eu acredito que o podcast pode ser uma ótima forma de vocês comunicarem ainda mais aquilo que vocês estão lutando, transmitindo, fazendo, o poder que vocês têm, o impacto que vocês têm para a sociedade. Então, eu vou pedir para o Paulo para desenhar um projeto para, quem sabe, a Libra ter um bate-papo como esse aqui, quinzenal, uma vez por semana, uma vez por mês, para vocês produzirem conteúdo e levar essa mensagem adiante, beleza? Legal. Valeu, gente. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.